Então, hoje a gente dá continuidade nos nossos assuntos, falando sobre o diagnóstico desses protozoários que a gente conversou nas últimas aulas, né, que todos têm importância médica. Alguns deles, eles apresentam, né, como características serem hemoparasitos, outros parasitam outras porções do corpo, né, como Leishmania, por exemplo, que é um parasito predominantemente tecidual, como... Boa noite, Rosângela. Como a gente pode observar, por exemplo, para Giardia e Entameba, né, que são protozoários intestinais, enfim. Então, o objetivo da nossa aula, né, é apresentar, né, ou no caso vocês já tenham visto, por exemplo, técnicas para realização de hemograma, né, utilizando esfregaço, a gente relembrar isso, porque é uma técnica bastante utilizada quando a gente pensa em diagnóstico de hemoparasitose, né. Vocês já viram, provavelmente, esfregaço sanguíneo alguma vez na vida de vocês, né? Talvez na parte de hematologia, talvez, né? Para ver hemácia, para ver plaqueta, leucócitos, né? Talvez vocês provavelmente já viram isso alguma vez na vida de vocês, né? Mas o esfregaço sanguíneo, eu acabei trazendo aqui de novo, porque é uma parte importante no processo de diagnóstico de hemoparasitos, né? Que através do esfregaço a gente consegue visualizar, né? Diagnosticar bem, identificar o parasito, né? E consegue diagnosticar uma determinada parasitose, né? Eu trouxe aqui um passo a passo, eu vou passar nele relativamente rápido, porque vocês provavelmente já viram isso, né? Eu vou focar um pouco mais nos parasitos e nas técnicas de exame parasitológico de fezes, que eu acho que é uma novidade para vocês, né? Mas quando a gente pensa em diagnóstico de hemoparasitos, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, ele está presente no sangue circulante, no sangue periférico? Beleza. Se ele está no sangue periférico, nós podemos lançar mão do diagnóstico parasitológico. O primeiro passo para que a gente identifique um parasito presente na corrente sanguínea é a elaboração de um esfregaço sanguíneo, né? Como que é feito esse esfregaço sanguíneo? Primeira coisa, né? Essa imagem aqui eu peguei de um site e, na verdade, eles traziam essa como a 11ª, 12ª imagem, sei lá, a última imagem, né? Eu acredito que, na verdade, eu acredito não, para mim, né, e eu acho que para a maior parte das pessoas que trabalham em laboratório, esse daqui, ó, deve ser o primeiro passo. Identificar a lâmina que você está trabalhando, né? Você precisa saber de qual paciente é aquele esfregaço. Porque muitas vezes a gente tem uma rotina bastante intensa e acaba que, pela quantidade de testes, a gente pode correr o risco de misturar tudo ali e depois virar uma salada de fruta, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para um esfregaço sanguíneo, né, ou qualquer outro diagnóstico, é identificar muito bem o nosso material, né? Então, o mesmo número sequencial que eu tenho na minha amostra e que eu tenho lá na ficha do paciente, eu preciso anotar isso aqui também, né? Normalmente são códigos numéricos ou alfanuméricos, né? E uma coisa importante, não sei se vocês repararam, ó, aqui está sendo utilizado lápis, né? A gente tem algumas lâminas que elas são foscas, né? E a gente consegue escrever na própria lâmina sem precisar de papel nem nada disso, né? Por que eu estou utilizando lápis? Porque em boa parte das vezes, no processo de fixação e de coloração, os solventes eles são à base de etanol ou metanol, né? Ou algum outro solvente orgânico. Então, a gente precisa ter em mente que se eu pôr uma caneta, um pincel permanente ou qualquer outra coisa, isso vai ser limpo na hora que eu for corar minha lâmina, tá? Então, eu preciso ter bastante cuidado para a identificação. A partir daí, né, coletar uma amostra de sangue, normalmente é utilizado a amostra de sangue periférico, né, porque os parasitos eles estão na periferia. Então, eu posso, por exemplo, utilizar com uma lanceta estéreo, né, fazer um furinho no dedo do paciente e coletar, assim como é feito para glicemia, né, e para vários outros testes rápidos. E a partir daí eu coloco uma gota na minha lâmina, né? A gente tem duas lâminas, né, que é a nossa lâmina do exame, propriamente dito, e uma outra lâmina que é chamada de lâmina extensora, tá? Normalmente essa extensora, ela tem as bordinhas arredondadas, né, para evitar esmagamento ou atrapalhar, ou que atrapalhe, né, no processo de
de esfregaço. Então, eu coloco de um lado da lâmina o meu material, né? Aqui fala de 1 a 2 centímetros de sangue, mas eu acho muito ainda, né? Normalmente são colocados uma pequeníssima quantidade aqui, uma gotinha bem pequena, né? Em torno de, no máximo, 1 centímetro de diâmetro nessa gota, eu acho que estourando isso. E aí eu coloco essa lâmina extensora no ângulo de mais ou menos 45 graus, né? Ninguém vai ter um transferidor para medir lá certinho, mas aproximadamente, né, uma inclinação boa, porque se eu tiver uma inclinação, se a lâmina for muito em pé, esse esfregaço vai ficar grosso, se ela for muito deitado, vai ficar muito fino. Então, por isso, a gente tem que tentar colocar isso, né, numa inclinação mais ou menos 45 graus, tá? E a partir daí, né, eu coloco essa lâmina em um determinado local na extremidade oposta à minha amostra e venho meio que de ré arrastando ela nesse sentido até encostar na gota, tá? Uma vez que eu encosto na gota, né, eu faço um pequeno movimento lateral para espalhar toda a minha amostra, né, na lâmina extensora, né? Olhando isso daqui de lado, é mais ou menos esse aspecto que a gente tem, né? A lâmina, as duas lâminas vão conter por toda a sua extensão, né, aqui que a gente está olhando, ó, por toda a sua extensão a amostra de sangue, e aí o passo posterior é empurrar isso nesse sentido para que o sangue seja espalhado. Essa é a função de um esfregaço, né? É espalhar as células sanguíneas para que elas possam ficar bem separadinhas, né? Não muito também, mas que elas possam ficar separadas ao passo que eu consigo observar o que tem dentro de uma hemácia, se há algum parasito, né? Ou se é um parasito extracelular, como é o caso de tripanossoma, eu consigo ver o parasito por entre as hemácias, tá? Então, por isso, um esfregaço bem feito tem toda a importância. A partir daí, né, quando a gente vai empurrando, né, até o final, a tendência é que esse sangue vá se espalhando por toda a lâmina, e aí, no final das contas, quando eu chego, né, quando eu consigo espalhar todo o material, eu consigo observar mais ou menos isso daqui. Tá? Se eu olho a lâmina de lado, né, obviamente eu tenho um pouquinho mais de material próximo da onde a gota foi feita, e essa parte aqui, ó, vai ser um pouco mais fina, que é o que a gente chama de cauda do esfregaço. Tá? E aí, no final das contas, nós podemos dividir, né, esse esfregaço em basicamente 3 porções. Né? O corpo da amostra, que é essa parte aqui, ó, que está um pouco mais... Deixa eu botar outro... dá para ver aí, né? Que está um pouco mais espessa normalmente, né? A cauda, que é a porção mais fina do esfregaço. Para alguns protozoários, a gente acaba utilizando um pouco mais essa porção, né, do meio em sentido à cauda, né? Então, essa porção aqui. E as bordas, né? A gente tem dos dois lados as bordinhas que também são pontos importantes que a gente consegue visualizar hemoparasitos, tá? Então, uma vez que esse esfregaço está pronto, o que a gente pode observar, né, ou uma análise qualitativa desse esfregaço, pode nos dizer, por exemplo, que esse tipo de esfregaço aqui de cima, ó, nessa primeira foto, está muito grosso. Nesse esfregaço eu não vou conseguir utilizar, eu não vou conseguir enxergar praticamente nada, né? Quando o esfregaço ideal, ele tem mais ou menos essa característica antes de corar. Então, eu tenho uma parte próxima à minha amostra, né, que vai ser o corpo da amostra, aqui está um pouquinho mais espesso, ó, mas isso vai afinando conforme a gente espalha isso pela lâmina, tá? Além disso, uma outra coisa que não é desejável, né, e que acontece bastante, principalmente quando a gente está começando, nos primeiros esfregaços que a gente faz, é que a gente vai meio com medo, né? Você vai esfregando o negócio, meio dando uma travada, o professor tá aqui atrás olhando e dá uma gastura, né? Uma coisa ruim. E aí, o que acontece? A gente acaba travando em alguns pontos e o esfregaço fica como se tivesse sido interrompido. Isso também é um esfregaço que não é desejável, tá? E aí, quando eu vou olhar esse esfregaço no microscópio, né? O esfregaço onde eu tenho esse tipo de situação 1 aqui, ó, ele tem muitas células sobrepostas. Então, é um esfregaço que ainda está muito espesso. E para a gente, um esfregaço desse é de muito ruim observação, né? Porque acaba que quando as células estão sobrepostas, eu posso ter algum problema de não conseguir enxergar o que está por baixo da célula que eu estou vendo, né? E em contrapartida, se eu tenho uma
um espaçamento muito grande, né? Se esse esfregaço fica muito fino, também é ruim, porque isso vai me dar um trabalho do caramba para poder olhar toda essa lâmina, né? Eu tenho uma hemácia aqui, outra ali, enfim, então isso provavelmente atrapalha o diagnóstico, né? E é importante que a gente tente chegar o máximo próximo desse 2 aqui, né? Esse que está de verdinho. Por quê? Nesse tipo de esfregaço, ou com essa característica da imagem que está sendo apresentada aqui, a gente consegue ver muitas células no mesmo campo, mas as células não estão sobrepostas. Se vocês derem um zoom aí na imagem de vocês, né? Quem vai assistir isso depois na gravação, infelizmente não consegue dar zoom. Mas se vocês derem um zoom e conseguirem observar aí ó, a diferença da 1, da 2 e da 3, vocês vão ver que na lâmina 1 aí tem um monte de células sobrepostas. Né? Na 2 elas estão bem juntinhas, mas você consegue ver que não tem células sobrepondo umas às outras. Né? Então a gente sempre busca esse tipo de esfregaço. Tá? É óbvio, professor, eu vou fazer o primeiro e vai ficar igual esse número 2? Provavelmente não, né? Você vai tentar algumas vezes até que chegue ao mais próximo possível disso, tá? Então, isso daí é com a prática, é fazendo milhares, né? Uma hora você consegue fazer de prima, né? O diagnóstico, o esfregaço adequado, tá? E a partir daí, então, a gente vai, né, primeiramente, corar esse material, né? Para diagnóstico de hemoparasita, a gente pode utilizar esfregaço sanguíneo corado com panótico, né? Não sei se vocês já viram panótico em algum outro lugar, mas é um exame, é um teste, né, que ele, comercial, que ele já vem pronto, né? Então, a gente tem aqui, ó, se a gente olhar nesse kit aqui, ó, a gente tem panótico 1, panótico 2 e panótico 3, nessa ordem que a gente vai utilizar, tá? O primeiro, ele é composto normalmente por metanol, tá? Esse metanol vai servir para fixar a amostra, porque se eu for corar direto a lâmina só com sangue, isso vai lavar a minha lâmina, tá? Então, primeiro, sempre, quando a gente faz um esfregaço e vai corar, eu preciso fixar essa lâmina, tá? Fixar o material para que ele não seja lavado. O primeiro, o que geralmente é utilizado é o metanol, tá? E aí depois esse kit vem aí com dois corantes, né? Uma coisa que é importante, que é legal desse teste, é que ele é muito rápido. Então, com questão, para cada tempo desse aqui, né, varia aí entre 30 segundos e 1 minuto em cada um desses frasquinhos, né? Então, eu passo de um para o outro, até no final aqui, eu corar esse negócio e já lavar na água corrente. Tá? Então é bastante simples de ser realizado, é rápido, é barato, porque cada frasco desses aqui, ó, nesse kit, tem mais ou menos 500 ml, então dá para bastante coisa, né? Eu gosto geralmente de colocar nesses tubos Falcon de 50, igual está aqui na foto, e aí a gente só mergulha a lâmina ali dentro, né? E vai passando de um teste para o outro, tirando só o excesso, né? Então é um teste bastante fácil. Uma desvantagem desse teste é que a lâmina perde a qualidade bastante rápido. Então, se eu quero estocar, se eu quero guardar essa lâmina para qualquer que seja a finalidade, esse corante não me serve, tá? Um corante que é muito utilizado na parasitologia, de maneira geral, né, entre vários que a gente tem, é o Giemsa, né? O Giemsa também é um frasco desse daqui, ó, grandão, vem mais ou menos 1 litro e ele é concentrado. Eu ponho algumas gotinhas dele dentro da minha solução e diluo a cada vez que eu vou usar, né? Então isso dura pra caramba. A maior vantagem desse teste é que a gente tem aqui um teste que a coloração fica muito mais bonita, e além da coloração ficar mais bonita, ela dura muito mais. Se eu quero guardar lá um histórico do meu paciente, deixar guardado essa lâmina no meu laboratório, eu posso deixar guardado, tá? Isso dura por anos, sem que se estrague ou se descolore a lâmina, tá? A desvantagem dele é que ele é um pouquinho mais demorado. Então, e outra coisa, a gente precisa de álcool metílico. Então, além do Giemsa, eu tenho que comprar um frasco de álcool metílico absoluto, né? Aí, para que haja, né, para que seja feita a fixação desse material, né? Normalmente a gente coloca algumas gotas até cobrir o material inteiro e deixa lá até o metanol evaporar. Isso vai levar alguns minutos, né? E em seguida a gente coloca, né, da forma que está sendo feito nessa foto aqui, ó,
o guia precisa até cobrir todo o material. E deixa lá por 30 minutos mais ou menos, né? Esses tempos que eu estou falando para vocês de diluição, isso pode variar bastante de acordo com o fabricante, tá, pessoal? Então, é sempre muito importante, e eu falo isso para tudo quanto é coisa, leiam o rótulo do negócio, tá? Ele traz instruções lá, porque assim, eu posso ter fabricante que você precisa diluir 4 gotas, outro você precisa diluir 5 gotas, e se você não usar conforme o fabricante recomenda, pode dar ruim. Tá? Então, tentem usar sempre de acordo com o fabricante. Nesse caso aqui, né, a maioria deles vai de 20 a 30 minutos. Depois disso, eu retiro esse corante e lavo em água abundante. Então, coloco lá num filtro de água na torneira e lavo esse material bem lavadinho, deixo secar e depois vou olhar no microscópio. Tá? Como a gente está falando de um teste parasitológico, né, quando a visualização é de hemácia, você vai fazer um hemograma, enfim, qualquer coisa assim, que não seja parasitologia, né? O que se recomenda é fazer o teste em zigue-zague em toda a lâmina, certo? Agora, quando a gente está buscando algum parasito, algum protozoário, normalmente esses protozoários, depois do esfregaço, eles estão em maior abundância na região da cauda e nas bordas do esfregaço. Tá? Então, esses são os locais onde há uma maior chance de observar a presença de hemoparasitos. Posso fazer exame de zigue-zague, igual está exemplificado aí na figura? Posso, mas provavelmente você vai gastar um pouquinho mais de tempo. Né? Normalmente, se é tripanossoma, se é plasmódio ou alguma outra coisa assim, a gente consegue ver nessas bordas, tá? De forma bem nítida. Professor, você está falando de esfregaço, e a gota espessa? Normalmente, né, quando a gente quer diagnosticar, identificar o parasito, a gente usa esfregato sanguíneo. Né? A gota espessa a gente usa só para em caso de inquéritos epidemiológicos, né? E normalmente onde eu não quero identificar exatamente qual é o meu parasito. Né? O nosso caso aqui eu quero diagnosticar e identificar qual que é o protozoário que eu estou vendo. Tá? E aí depois que eu corei, o meu esfregaço sanguíneo, né, ou enfim, a gota espessa lá que eu vou fazer, eu vou olhar no microscópio, certo? Uma coisa importante do diagnóstico parasitológico é isso aqui, ó. Vocês conseguem ver os protozoários aqui nessa lâmina? Onde tem essas setas, ó, conseguem ver? Então aqui eu tenho que protozoário? Alguém sabe? Alguém lembra? Hã? Alguém lembra o que eu tenho aí? Que bicho é esse? Tripanossoma, muito bem, né? Então, quando eu olho aqui, de cara, eu já vejo que é um tripanossoma e eu já fecho o meu diagnóstico como positivo, certo? Agora, então esse daí, né, com relação à especificidade, o teste tem uma especificidade bastante alta. Agora, se eu olho esse meu material aqui, o que eu estou vendo aqui? Alguém me ajuda? Não tem seta nenhuma. O que eu estou vendo aqui? Alguém me ajuda? O que vocês estão vendo aí? Além de hemácia e um leucócito ali bem grandão. E um monte de plaqueta, né? Espalhada aí pela lâmina inteira. Ninguém quer arriscar, não? Então, olha só. Aqui eu não estou vendo nada. Não tem nenhum parasito, não tem nenhum protozoário, pelo menos não que eu tenha observado aqui, né? É uma lâmina que foi utilizada, né, para um teste de hemograma e não era suspeita, né, hemoparasito, então não tem nada. Mas eu posso fechar o meu diagnóstico como negativo se eu olho uma lâmina como essa? Provavelmente não. Tá? Então, quando eu penso num teste parasitológico, seja ele um esfregaço ou qualquer outra coisa, eu tenho que pensar que a ausência do parasito, do protozoário nesse caso, não me diz necessariamente que tem uma ausência de infecção. Isso eu quero que vocês tenham bem em mente. Tá? Quando eu falo de diagnóstico parasitológico, que eu estou buscando pelo parasito, se dá positivo, eu fecho o diagnóstico, mas se eu der negativo, eu não consigo fechar o diagnóstico. Tá? Então é uma coisa, por quê? Porque se eu não vi, pode ser que na minha amostra não tinha, pode ser que eu não consegui enxergar, pode ser que a minha amostra, o meu processamento foi ruim, tá? Então posso ter vários problemas de execução da técnica, além, obviamente, da biologia do parasito, que pode ser que ele não esteja presente naquele determinado momento, tá? Então isso tem que ser levado em consideração também.
para todos os testes, sejam eles de fezes, sejam eles para busca de hematozoários ou para qualquer outro teste que seja, tá? Parasitológico, deu negativo, eu preciso fazer outros testes, né? Normalmente a gente nunca faz uma lâmina só, faz aí 2, 3 lâminas, né? Se eu vou fazer com amostra de fezes da mesma forma, se eu quero, dependendo, né, lá no de fezes, eu pego de forma intercalada diferentes amostras de fezes, nesse caso aqui de sangue também pode ser feito, tá? Então é importante a gente pensar nesse X da questão aí, que isso pode me salvar às vezes, tá? Beleza, e quais são os principais parasitos que a gente pode encontrar no sangue? Pergunto uma coisa para vocês, leishmania, a gente encontra leishmania no sangue? Num exame parasitológico? O que vocês acham? E se eu encontro, qual dessas fases aí que eu vou observar no meu hemograma, no meu esfregaço sanguíneo? O que vocês acham? Ninguém acha nada, né, nessas horas. Então, olha só, eu posso enxergar alguma coisa, alguma amostra de leishmania no sangue? Até posso, mas não é a forma mais comum para diagnóstico parasitológico de leishmania, tá? O mais comum é a gente fazer ou punção biópsia aspirativa de um linfonodo, por exemplo, ou coleta de medula óssea, ou ainda, né, no caso de feridas em seres humanos ou em animais, pode ser feita uma raspagem da ferida e o que a gente vai observar são as formas amastigotas, né? Lembram lá, formas pró-mastigotas, elas só estão presentes onde? Em hospedeiro invertebrado, ou seja, quem que é o hospedeiro aqui para a leishmania? Vocês já fizeram prova disso, né? Então, quem é hospedeiro aqui? Os flebotomíneos, certo? No nosso caso aqui no Brasil, do gênero Lutsomia. Então, o que a gente observa nessas promastigotas? A presença de um núcleo mais ou menos central, né? O cinetoplasto localizado na porção anterior, lá na pontinha, próximo à inserção do flagelo, e o flagelo bem grandão aqui, saindo do anterior do parasita. Né? Lembrando que mastigota tem relação com flagelo. Então, pró-mastigota quer dizer que o cinetoplasto, né, e o flagelo estão lá na porção anterior, né? E a forma amastigota, que é o que a gente pode encontrar no sangue dentro de macrófagos, principalmente, né? É uma forma redondinha, né? Então, o que eu vou observar eventualmente, né? Se eu pego lá uma coleta de sangue e vejo um macrófago com isso daqui, ó, eu posso fechar o diagnóstico para leishmania. Por quê? Ó? Essa estrutura, deixa eu circular aqui. Vocês estão vendo? Vamos focar nessa que está circuladinha de vermelho. Ó. Vocês veem que é uma estrutura meio oval, né? No meio aqui, ó, eu tenho um núcleo bem grande, né? E uma outra bolinha pequenininha aqui do lado, ó, que é o cinetoplasto, né? Que é também uma espécie de material genético que esses protozoários possuem, certo? Então, esse tipo celular é encontrado no vertebrado, no ser humano, no cachorro, né? No gato, eventualmente, enfim. Então, nunca vou observar promastigota no sangue do ser humano, tá? Nunca não diria, mas assim, raramente, porque essa forma é a forma que vai ser infectante, né? A que o mosquito que o flebotomínio vai inocular no ser humano. Mas a chance de você encontrar isso na circulação sanguínea é muito baixa. Isso aqui mesmo é uma foto de cultura em laboratório, tá? O que a gente pode encontrar dos tripanosomatídeos com maior frequência no sangue é isso daqui, ó. A forma tripomastigota, né? Tripomastigota é aquela forma onde o cinetoplasto, né? Se vocês derem um zoom nessa foto mais da esquerda aqui, ó, vocês vão ver que na frente do parasito aqui tem uma bolinha roxa bem escura, isso é o cinetoplasto, né? Isso está na localização, na região posterior do parasito, né? E daqui desse ponto emerge o flagelo, né? Que
passa, ocorre todo o corpo do parasito, formando essa estrutura aqui, ó, que é chamada de membrana ondulante, tá? E essa membrana ondulante, lá na porção anterior do parasito, dá origem ao flagelo livre. Então, esse tipo de protozoário é bem característico, né, no caso da doença de Chagas, que a gente encontre ele na corrente sanguínea, né, no sangue periférico. Por quê? Porque essa forma tripomastigota é a que está no sangue circulante e vai ser infectante para o barbeiro, tá? A forma epimastigota, que é essa aqui do meio, ó, é epi porque o cinetoplasto, juntamente com a inserção do flagelo, está bem na periferia desse núcleo, né? Mais ou menos no meio do corpo do parasito, e o cinetoplasto ele também é anterior ao núcleo, né? Então, se eu olho, eles estão bem pertinho, sendo que o cinetoplasto está localizado na porção anterior do núcleo, né? Na porção anterior do parasito, grudadinho no núcleo. Esse tipo de parasito aqui, ó, essa forma epimastigota, a gente vai encontrar no barbeiro, né? No caso da doença de Chagas, né? Ou no caso de outras tripanossomíases para animais, né? Enfim, a gente tem outros hospedeiros, como moscas, né? Ou outros tabanídeos, enfim. Aqui a gente tem os barbeiros como os principais hospedeiros, né? E aí, se eu fizer um corte histológico, por exemplo, isso daqui, ó, é um corte histológico de coração, né? Essa imagem é uma imagem da Fiocruz. Então, você consegue ver todas essas bolinhas roxas aqui, ó, dentro do miocárdio. Por isso, causa problemas cardiovasculares, tá? Então, as formas amastigotas, principalmente de tripanossoma, é muito mais difícil da gente encontrar elas circulando pelo sangue, tá? Então, o principal que a gente pode encontrar da família Trypanosomatidae, né? A principal forma é justamente a forma tripomastigota, tá? Um outro parasito que pode ser observado no sangue, ou um grupo, né, de parasitos que podem ser observados no sangue, são os plasmódios, né, que causam a malária, né? Então, os plasmódios, a gente tem... Alguém lembra quais são as fases de vida dos plasmódios? Alguém lembra, não? Não, né? O povo tá dormindo, tá assistindo novela. Então, olha só. Deixa eu passar, então, essa imagem, depois eu volto aqui, né? Só para relembrar para vocês, né? Nós temos trofozoito jovem, que é o que a gente conhece, né? Como aquele trofozoito na forma de anel, né, que ele tem o citoplasma, né, arredondado assim, né, formando meio que um corpinho de um anel, e o material genético da célula, né, a cromata condensada, ela vai ficar parecendo uma pedra de anel mesmo, esses anéis de noivado, né, enfim. Então, para todos eles, na fase jovem, a gente consegue ver essa forma, né, bem formada, parecendo um anelzinho dentro da hemácia. Né? A partir do momento que esse trofozoito fica maduro, a gente pode ver, primeiro, a multiplicação, a presença de vários desses anéis, né? Principalmente para Plasmodium falciparum, mas normalmente esse trofozoito ele pode assumir formas bastante variadas, tá? Então, a gente pode observar variações, né, de formato e coloração desse citoplasma, tá? De maneira geral, quando a gente pensa em Plasmodium vivax, que é considerado um pouco menos patogênico, ele normalmente leva a um aumento do tamanho da hemácia consideravelmente, né? Então, se eu comparo, por exemplo, essa hemácia aqui com essa hemácia aqui, a da direita ela está mais aumentada de tamanho, né? Além disso, se vocês conseguirem observar aí, ó, existe uma deposição enorme de pigmentos. Estão vendo um monte de bolinha vermelha dentro da hemácia, né? Isso é um pigmento malárico, que é chamado de hemozoína. Então, o protozoário ele vai metabolizando o conteúdo da hemácia, né, e acaba produzindo esses metabólitos que vão sendo armazenados ou estocados na forma de grânulos, tá? Então, esse trofozoito, depois que ele se torna maduro, né, ele vai dar origem ou a um esquizonte, né, o meronte, ou ele pode dar origem a um gametócito, né, macro ou microgametócito. Normalmente, os esquizontes, né, são formas onde a gente observa uma grande quantidade já de merozoito dentro da hemácia, né? Então, cada bolinha dessa que vocês estão vendo aí onde eu circulei, ó,
nessas hemácias aí do meio, de esquizonte rosácea, são a presença de um monte de merozoíto, tá? Ou então, e aí essa hemácia se rompe, né, naqueles ciclos lá que a gente falou, e vai liberar um monte de merozoíto que vão infectar novas hemácias, né? A outra possibilidade é a formação de macro e microgametócitos, né? Os gametócitos de Plasmodium falciparum, eles tendem a ser um pouco mais alongados, né? Tem uma forma parecendo uma banana, e eles acabam ocupando, né? Alongando toda a hemácia, ocupando todo o seu tamanho, né? E no caso dos gametócitos de Plasmodium vivax, eles tendem a ser um pouco mais arredondados, também ocupando toda a hemácia, só que nesse caso eu consigo ver, né, o citoplasma da hemácia com um aumento no seu tamanho, né, e a presença de grande quantidade de pigmento malário, tá? Então, basicamente, ó, num esfregaço, é mais ou menos isso aqui que a gente observa, né? Ali era um desenho. Eu coloquei também aqui as fotos para vocês verem, né? Então, na forma de trofozoito jovem, a gente vai observar anéis, né? Uma coisa que é importante, pessoal, numa mesma foto, a gente pode observar várias fases do parasito, tá? Eu não vou observar só, posso não observar só trofozoito jovem, ou só maduro, ou só gametócito. Pode ter de tudo. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, né, os trofozoitos jovens, né, o vacúolo aqui, né, citoplasmático, com a presença do grão de cromatina, que é a bolinha roxa, mas aqui, ó, eu já tenho um trofozoito aqui embaixo, já na transição entre trofozoito jovem e trofozoito maduro, né, aqui já tem grande quantidade, mais de um anel, né, tem 3 anéis aí, a forma é meio irregular, né, a gente consegue observar nesse trofozoito maduro da imagem da direita que ele também tem uma forma muito irregular, a gente não consegue ver muita coisa, né, mas é uma forma bastante vacuolizada, a presença de um núcleo aqui nessa região, né, então ele vai evoluindo dessa forma. A partir do momento que esse trofozoito se torna maduro, ele vai dar origem depois ao esquizonte, né? Que é o que vai romper a hemácia liberando dezenas, talvez centenas de merozoítos. Esses merozoítos vão infectar novas hemácias, né? Então, o que eu falei para vocês, ó, aqui eu tenho trofozoitos maduros, aqui eu tenho trofozoito jovem e um esquizonte, tudo no mesmo lugar junto e misturado, tá? A partir daí, né, alguns desses trofozoítos maduros, eles podem dar origem aos gametócitos que a gente falou lá, né? Então, aqui eu tenho macrogametócito, que normalmente são esses gametócitos com uma coloração um pouco mais escura, né? E os microgametócitos, que ele tende a ser um pouco mais pálido. Esses de baixo são de Plasmodium vivax, né? E esses de cima aqui, ó, que vocês conseguem observar aí, se quiserem dar um zoom, né? São de Plasmodium falciparum, né? Então, aqui onde eu circulei um macrogametócito e esse de coloração um pouco mais pálidazinha, um microgametócito, né? Que vão levar à produção do ocineto, né? E depois levar à produção dos esporozoítos lá dentro do intestino dos flebotomíneos, tá? Então, basicamente, essas são as possíveis variações que a gente tem. Diga, Marcos. Marcos? Isso, deixa eu voltar lá para você ver. Opa. Esses escurinhos aqui, ó, em forma alongada, né, parecendo uma bananazinha, são de Plasmodium falciparum, tá? Então, esse daí que eu circulei agora é de um macrogametócito, um macrogameta, né? E esse outro de baixo aqui é um microgameta, tá? Então, isso são gametócitos de Plasmodium falciparum, beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, olha só, vamos passar para frente. Vixe o que, menino? Então, vamos lá. Falamos dos principais, né, dos que a gente conversou nas aulas teóricas sobre eles, né, que estão presentes no sangue. Então, Plasmodium e Trypanosomatídeos, de maneira geral, a gente pode observar em sangue, né? E a gente vai falar então agora daqueles outros dois que a gente falou, que é Entameba e Giardia, que são observados nas fezes, né?
Quando eu penso em protozoários do trato gastrointestinal, a gente tem, né, que fazer exame de cocô, né? Então, essa aula é boa quando a gente dá presencial, né? Que eu fico olhando para a cara de vocês, fazendo nojo, dando ânsia de vômito, porque eu estou falando de bosta, né? Mas vamos lá. Eu não estou vendo a cara de ninguém, mas eu fico imaginando aqui, né? A Maria fazendo cara de nojo, né, Maria? Porque eu estou falando de cocô, enfim. Então, quando eu penso em exame parasitológico de fezes, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: eu preciso fazer um exame macroscópico. Aliás, todo mundo deveria olhar o cocô na hora que faz lá no vaso, né? Então, para você saber se está tudo bem com o seu organismo, né, você tem que olhar lá e saber, né, tá beleza, a cor tá bonitinha, né, se tá num formatinho legal, se não tá, né? Porque isso diz muito com relação ao nosso metabolismo e ao que a gente está comendo, né? Se aquilo está sendo aproveitado ou não. Coloquei essas figurinhas aqui, né? Pode fazer ânsia de vômito não, Marcos, tem que olhar, né? Coloquei essa figurinha aqui, achei muito engraçado, depois vocês deem uma olhada com calma, que eu postei essa aula já lá no portal, tá? Mas fala sobre alguns tipos de cocô, achei muito massa. Mas falando sério, a gente precisa, né, avaliar de forma macroscópica consistência, forma, aspecto e cor, principalmente, tá? Mas, além disso, o odor também existe, é lógico, cocô não cheira, né? Nossa, que delícia, aroma de rosas, não. Vai feder sempre, né? Mas tem uns casos, por exemplo, em caso de giardia, a gente tem odor, a gente tem fezes com odor muito mais fétido, né? Então são aquelas fezes mais amareladas, com uma gordura já rançosa, então isso é bem característico. A viscosidade, né? Se tem muco, se não tem. Então, a primeira coisa que a gente faz num exame de fezes é o exame macroscópico. Isso diz muito para a gente, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de um exame, se eu estou olhando, né, primeiro a consistência, né, ou como essas fezes estão de forma macroscópica, o primeiro que a gente vê é o aspecto, a consistência e a forma com que isso se apresenta, né? Quem diria que vocês, estudantes de farmácia, iam estar aqui vendo um monte de tipo de cocô, né? Normalmente, eles são classificados de 1 a 7, né, de tipo 1 a tipo 7, sendo que os dois primeiros tipos, esses aqui de cima, são comuns de casos de constipação, ou seja, são situações onde a pessoa tem dificuldade no trânsito intestinal, é aquele cocô que dá trabalho para sair, né? Aquela pessoa que fica lá dias sem evacuar, então as fezes normalmente ou elas saem em pedacinhos separados, duros, como amendoim, né? Essa é a descrição, tá, pessoal? Eu trouxe aqui, vamos comer amendoim depois para tirar gosto, bebendo cerveja, assistindo uma live, né? E aí vão lembrar do cocô lá, né, do tipo 1. Então, são fezes endurecidas, né, que saem em pedaços, ou então pode ser também em forma de salsicha, mas que saiam segmentadas, né? Então, só usando aí comida como exemplo para vocês, né? Então, quando a gente vê essas fezes muito segmentadas, né, ou com os pedacinhos se soltando lá, saindo aos poucos, isso sugere constipação. As fezes estão mais endurecidas do que o normal, tá? O ideal para a gente utilizar para o diagnóstico de fezes, né, geralmente o que é melhor, mas nem sempre o que a gente tem, são as fezes bem formadas, do tipo 3 ou tipo 4, né, em forma de salsicha, né, ou de cobra, também chamado. Então, é aquele cocôzinho que sai suave, que sai de boa, né, que ele sai lisinho, não muito mole, não muito duro, e a gente consegue ver que né, não sei se alguém já viu aquele cara que vende bosta nas feiras aí de Goiânia, né? Tem um cara que vende bosta, tem umas bostas que ele faz lá que são muito bonitinhas, agora eu vou comprar uma para eu dar aula. Então, ela tem uma estrutura bem lisa e bastante uniforme, né, parecendo uma salsicha. Se esses pedaços começam a ficar moles demais, né, ou as fezes ficam muito aquosas, né, então do tipo 6 até o tipo 7, são fezes diarreicas, quer dizer que as fezes estão muito líquidas em função de algum quadro que causou diarreia. Nesse caso, né, tanto a entameba quanto a giardia podem, com frequência, levar a quadros onde a gente tenha fezes desse tipo.
Tá? Lembrando, pessoal, que em fezes bem formadas, por exemplo, essas fezes do tipo 3 e do tipo 4, a gente provavelmente encontra cistos, tanto de entameba quanto de giardia. Tá? Quando a gente pensa em receber, ou quando a gente recebe, né, fezes do tipo 5 ao tipo 7, que são fezes mais amolecidas, né, principalmente a do tipo 6 e a do tipo 7, que elas estão bem fluidas, é um pouco mais difícil eu conseguir ver cistos bem formados, né? Nesse tipo de fezes, a gente consegue observar com maior frequência a presença de trofozoítos, tá? Para ambos os protozoários, certo? Uma outra coisa que a gente também costuma olhar é a coloração das fezes, né? Normalmente, ó, quando a gente tem protozoários, né, como, por exemplo, giardia, que acomete intestino delgado, as fezes tendem a ficar um pouco mais amareladas, né? Só que quando eu penso, então, aqui para giardia, né? Giardia. Quando eu penso em entameba, as fezes tendem a ficar mais avermelhadas, né? Então, por quê? Porque em casos de entameba, como a gente falou na aula passada, né, a pessoa pode apresentar sangue nas fezes, né, e esse sangue, como ele vem lá do intestino grosso, ele vai sair avermelhado nas fezes, tá? Se eu tenho, né, lembram lá que eu falei para vocês, se sai uma coloração bem escura, enegrecida, isso pode significar que está tendo sangramento lá pelo intestino delgado, tá? Nesse caso aqui, quando em casos de giardia, que a gente observa principalmente em quadros diarreicos, as fezes tendem a estar um pouco mais amareladas e para entameba um pouco mais avermelhadas, tá? Bom, mas e aí? Fiz o exame macroscópico, faço a descrição lá, olha, as fezes estão amareladas, com presença de muco ou com ausência de muco, né? Faço a classificação, se ela é do tipo 1, 2, 3, 4, até 7. E aí eu vou para o microscópio, né? No exame parasitológico, eu não passei para vocês todos as técnicas, né? Eu vou passar as técnicas de exame parasitológico de fezes para a próxima, quando a gente for falar de diagnóstico de nematóides, né? Eu passei para vocês mais a parte onde fala de qual método é aplicado para cada coisa, né? E aí na próxima aula que a gente estiver falando sobre diagnóstico, eu mostro os outros principais métodos e passo para vocês lerem esses que a gente vai falar hoje, tá? Entre vários métodos que nós temos disponíveis, né, para exames parasitológicos, os mais utilizados, normalmente, que encontra-se protozoários, né, eles não são só utilizados para protozoários, eles são utilizados para vários nematóides, né, enfim, para outros, né, endoparasitos que não sejam protozoários. Dos que a gente tem que podem detectar os cistos, né, cistos ou trofozoítos de protozoários, os que a gente mais utiliza, os que são mais eficazes, são o exame direto, o exame de Hoffman ou de Lutz, né, que é o exame de sedimentação simples, né, ou sedimentação espontânea, né? A gente tem um método de centrifugação, que é o MFC, tá? Que normalmente utiliza esse método para que haja uma sedimentação por centrifugação, também pode ser utilizado para cistos, tá? E o método de Faust, que é uma centrífugo flutuação usando sulfato de zinco, tá? Aqui a gente vai focar os dois que são mais utilizados para o diagnóstico de cistos e trofozoítos, tanto de entameba quanto de giardia, tá? Que é o método direto, e o método de Lutz, né, ou de Hoffman, Pons e Janner, tá? Que é o de sedimentação espontânea. E além, né, de diagnosticar, o seu importante no diagnóstico de cistos e trofozoítos de protozoários, essas duas técnicas, elas também são importantes para a detecção de ovos e larvas de eumintos, né? Por exemplo, de toxocara, né? Ascaris, enfim, de vários, algumas que lançam, por exemplo, ancilostomatidium, ancilostomatídeos que a gente consegue ver na sua
no diagnóstico de fezes a presença de larvas, por exemplo, enfim. Estrongiloides também podem ser utilizados essas técnicas, tá? Então, a gente vai falar sobre essas duas hoje, e as outras que são utilizadas mais para eumintos, a gente vai falar na próxima vez que a gente conversar sobre diagnóstico parasitológico. Tá? Se eu não me engano, eu até passei um vídeo para vocês que falava sobre o método de Lutz, né, que é o de sedimentação espontânea. É o mais utilizado na rotina, é bastante fácil e rápido de ser feito. Tá? Então, baseado nesses dois testes, a gente vai falar um pouco sobre cada um deles, né, sobre o método direto e o método de sedimentação espontânea, e depois a gente vai falar um pouco sobre os nossos protozoários que são diagnosticados dessa forma. Tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Podemos? Então, beleza. Queria que vocês estivessem fazendo esse teste, gente, pra vocês sentirem o odor prazeroso que é fazer um exame de fezes. Maravilhoso, né? Então, olha só. Para o diagnóstico, né, um dos testes bastante utilizado é o teste ou método direto, o método parasitológico direto, né, que está exemplificado nessa figura. Então, o que acontece? O método direto, como o próprio nome sugere, eu vou pegar minha amostra de fezes sem nenhum processamento muito rebuscado e vou observar diretamente ao microscópio. Tá? A gente pode, ou existem, né, duas opções de ser feito isso. Se eu quero buscar um parasito que porventura está vivo, né? Se eu quero ver, por exemplo, motilidade de algum parasito, ou parasitos que a gente consiga ver sem necessidade de coloração, eu posso simplesmente, né? As minhas fezes lá, que eu recebi minha amostra, elas estão, vamos supor que estão bem formadas, né? Eu diluo um pouco essas fezes, né, em um pouquinho de salina, solução salina 0,95%, né, ou solução fisiológica, para ela ficar um pouco mais fluida, né, ou mais pastosa, pelo menos. Coloco na minha lâmina, primeiramente, uma gota, né, de solução salina, venho com a minha amostra de cocô e misturo isso aqui, certo? Faço uma misturinha aqui, em seguida coloco uma lamínula, e aí a gente vai avaliar essa lamínula inteira. Então, onde tem lamínula, a gente vai avaliar normalmente na objetiva de 40 vezes, tá? Não há necessidade, né, da gente partir diretamente para uma de 100 vezes. Com a prática, a gente consegue ver muito bem na de 400 vezes, que é a objetiva azul de 40. Né? Então, como que a gente vai fazer? Se vocês se lembram lá do exame, né, do esfregaço, a gente vai avaliar esse exame também em forma de zigue-zague. Só que aqui, né, lá a gente buscava por hemoparasito, principalmente na região mais fininha, ali do final da franja. Né? Aqui a gente tem que varrer, né, toda a estrutura da lamínula. Por quê? Pode ser que se eu deixo algum pedacinho sem varrer, eu acabo não conseguindo visualizar meu parasito, tá? Então, essa é uma possibilidade, usando solução salina. A que é mais usada, ou que, assim, normalmente é o que mais se usa, diga, Marcos. Professor, desculpa, nesse método com a lamínula, no caso, você não precisa nem esfregar, você só coloca e põe no microscópio? Isso. O que você faz ali? Você põe uma gotinha, né, uma gotinha, duas de solução salina, né, só para diluir o material ali na lâmina, e coloca um pouquinho da amostra de fezes. É importante sempre homogeneizar bem as fezes, porque senão eu posso também tendenciar a minha amostra. Então, homogeniza bem, né? Pego um pouquinho com uma espátulazinha ou com normalmente a gente faz muito isso com palito de picolé, que daí depois a gente já descarta, né? Então, você pega uma amostrinha de fezes, coloca lá em cima, dá só uma misturada com o próprio palitinho, né? Para ficar homogêneo, e depois descarta o palito e põe a lamínula por cima. Um detalhe, pessoal, que a gente tem que levar em consideração é que essa minha amostra aqui, ó, na hora que eu vou pôr minha lamínula,
ela não pode ter muita quantidade de sujidades ali, de debris celulares. Então, quanto mais eu fizer uma diluição, também não posso diluir muito, né? Mas se eu tiver muita coisa sobrepondo, né, e não conseguir passar nem a luz do microscópio, por exemplo, eu não vou conseguir enxergar nada. Então, quando eu penso em fazer pelo método direto, eu tenho que garantir com que na hora que eu misturo esse material ali com a solução salina, né, ou com o Lugol, que eu vou falar daqui a pouco, eu tenho que garantir com que isso não fique espesso, mas também não fique muito fino, né, a ponto de que a luz do microscópio consiga passar e eu consiga ver as coisas, né, bem direitinho ali em cima, tá? Uma possibilidade que eu falei é a utilização de solução salina, mas geralmente eu gosto de pingar uma gotinha de Lugol, principalmente, né, quando a gente está procurando estruturas como ovos, cistos, porque isso acaba corando o parasito numa coloração um pouco mais amarelada, né? Só que um detalhe, se eu quero ver o parasito vivo, a coloração por Lugol, pingar uma gotinha de Lugol não serve, porque senão vai matar o parasito. Tá? Então, ao invés de colocar só solução salina, eu posso colocar uma gotinha de Lugol, misturar bem ali, né? Vai ficar um pouco mais amareladinha a minha amostra, e eu consigo observar bem o parasito com um pouco mais de contraste quando eu olho no microscópio, tá? Então, basicamente, esse é o método direto. Você não precisa de nenhuma estrutura muito rebuscada, ela é relativamente simples de executar, é rápida, e o que mais eu acho que o maior gargalo que a gente tem é justamente a leitura, né? Que a pessoa precisa estar treinada e precisa saber o que é fezes, o que é resto de conteúdo intestinal e o que é especificamente os protozoários, né? Então, acho que esse é a maior dificuldade que esse teste apresenta, tá? Um outro detalhe é que a gente precisa sempre, né, pensando que os cistos, né, se eu estou pensando em fezes bem formadas, o cisto ele pode não estar presente em todas as amostras. Então, eu preciso garantir, por exemplo, de fazer de amostras intercaladas, seja dia sim, dia não, ou um dia sim, dois não, de coleta de fezes, para que eu faça ou tenha a possibilidade maior de fazer, né, de encontrar esse protozoário ali. Uma outra coisa é que a gente também, em cada uma das amostras, eu não posso fazer só uma lâmina, né? Uma coisa que a gente faz com frequência é usar numa mesma lâmina, pôr duas gotinhas, igual está sendo feito aqui, ó, e eu fazer duas amostras na mesma lâmina, até mesmo para economizar material, né? Então, eu posso fazer isso. Tem muita gente que faz até o seguinte, num lugar aqui, ó, eu venho e coloco uma gotinha de solução salina e do outro lado eu coloco o Lugol. E aí eu ponho a minha amostra nos dois lugares e analiso das duas formas. Isso também é possível de ser feito, tá? Então esse é o método direto. Ele serve para os nossos protozoários intestinais que nós vamos falar daqui a pouco, mas também serve para nematóides, né? E para outros protozoários, para outros parasitos do trato gastrointestinal, tá? Os eumintos, vários deles, tá? Marco Túlio, isso, obrigado. O Marco Túlio perguntou o seguinte, se a questão de parasito vivo ou não vivo. O negócio, por exemplo, se eu penso em trofozoito de Giardia, eu consigo ver o parasito se locomovendo se eu coloco só uma solução salina ou água, né, para diluir essa amostra. Então, se eu pretendo visualizar algum parasito vivo, né, uma ameba na forma de trofozoito ou qualquer coisa nesse sentido, eu não posso usar Lugol, porque o Lugol ele acaba matando o protozoário, apesar de corar ele, que é uma coisa muito boa, né, em alguns casos a movimentação do parasito acaba ajudando a gente muito. Então, em muitos casos, algumas pessoas preferem usar só salina, outras pessoas preferem usar só Lugol, mas é recomendável, né, que dependendo do protozoário, por exemplo, se é uma giardia, se é entameba, pode ser feito uma amostrinha com solução salina apenas e uma outra com Lugol, tá? Então, numa eu vou ter o parasito vivo e na outra eu vou ter o parasito morto, mais corado, tá? Então, essa é uma vantagem de se utilizar Lugol, beleza? Um outro método que eu trouxe aqui para vocês hoje, né, é aquele método de Lutz ou de Hoffman, Pons e Janner, né? Esse método também é conhecido como sedimentação espontânea, né? Como o próprio nome sugere, eu vou deixar o meu negócio, o meu material todo ali para sedimentar, né? Então, qual que é o primeiro passo? Sempre precisamos pensar
o meu material ele precisa estar muito bem homogeneizado. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, eu preciso homogeneizar muito bem a minha amostra, as minhas ali. Normalmente, voltei. Então, olha só, normalmente, né, a gente acaba recebendo para análises clínicas, normalmente uma pequena quantidade de fezes, né? Tem gente que exagera e manda uma tonelada de bosta, né? Mas em condições normais, a pessoa coleta ali um pouquinho, cerca de 2 até 10 gramas de fezes e manda para o laboratório, né? Nesse caso, quando as amostras são pequenas, eu posso utilizar toda a minha amostra. Tá? Eu não preciso usar muito mais do que 5 gramas de fezes para fazer esse teste, não. Então, eu posso, dependendo, né, da minha quantidade que eu tenho ali, isso pode variar um pouco. Né? E aí, o que a gente faz? Depois de homogeneizar bem, né, se eu tenho uma amostra pequena, eu vou usar toda a minha amostra. Posso usar um pouquinho para fazer teste direto e usar o resto para fazer o meu teste de sedimentação, enfim, né? Cada um desenvolve a sua rotina clínica que acha que é mais adequado. Nesse caso aqui, o que é o recomendado, né, ser feito? Então, depois que eu tenho a minha amostra lá dentro do meu frasquinho, que eu já posso misturar, eu misturo isso normalmente com solução salina, né, com uma concentração aí de 0,95%, ou mesmo com água mesmo, destilada, né? Então, depende bastante do que você tem aí. Então, eu consigo, primeiramente, fazer uma homogeneização desse material, tá? A quantidade que a gente vai colocar ali de água, isso pode variar um pouco, né? Mas geralmente aí em torno de uns 30 a 50 ml de água, só para homogeneizar bem a minha amostra, tá? Primeiramente, então com bastão de vidro eu vou lá, mexo bem para fazer com que essas fezes, com essa minha amostra, se dilua bem na minha solução salina. A partir daí, eu venho com esse meu frasquinho e verto ele sobre um cálice de fundo cônico. Né? Existe um cálice que ele é bastante utilizado na parasitologia, que é esse tipo aqui, ó, que a gente tem nessa figura da direita, que ele tem um fundo cônico, tá? É chamado também de cálice de sedimentação, até porque ele é utilizado para esses testes que tenha, ou que a gente necessite, né, que os parasitos eles se sedimentem ali embaixo. Uma coisa importante, pessoal, é isso aqui, ó. A gente precisa filtrar a amostra, né? Porque você imagina, eu tenho um monte de coisa ali naquela minha amostra de fezes, né? Se eu coloco tudo diretamente para sedimentar, é lógico que vai sedimentar a minha carga parasitária que eu tenho ali, mas também vai sedimentar tudo quanto é coisa que tem naquela amostra, né? Então, a primeira coisa eu tenho que garantir uma filtragem. Normalmente, a gente pode utilizar tamis, né, que são peneiras, existem várias disponíveis de vários tamanhos, mas geralmente, em condições de laboratório, de rotina, a gente acaba usando uma peneirinha dessas de cozinha, pequenininha, né? Dessas que a gente usa na casa da gente, de plástico mesmo, coberta por uma camada de gaze. Então, quando eu verto esse meu material, né, em cima dessa camada aqui de gaze e peneira, o que vai acontecer? Toda a parte sólida do material, né, maior, a parte maior, que vai me atrapalhar, vai ficar retida nessa gaze, e os parasitos, juntamente com a água, a parte mais fluida, vão descer para dentro do cálice. Daí, depois que esse material foi filtrado, eu posso até colocar um pouco mais, né, de água para aumentar um pouco esse volume, caso queiram, né? E é importante a gente identificar, estão vendo aqui, ó, eu tenho identificação em todos os cálices. Então, o meu frasco precisa estar identificado, o cálice precisa estar identificado e as lâminas também precisam ser identificadas depois. Beleza. O que a gente vai fazer? Depois que foi filtrado todo esse material, né, eu coloco ele para sedimentar, por isso que é chamado de sedimentação espontânea. E o que vai acontecer? Toda a parte sólida ela vai se localizar na parte cônica do
do cálice lá embaixo, né? Se vocês olharem aí, ó, nessa foto do lado direito, na pontinha de todos os cálices, a gente tem uma coisinha mais escura, né? Isso são os sedimentos. Eu deixo ali por vários minutos, né, sedimentando, pelo menos aí uns 30 minutos, para que haja o processo de sedimentação, e a partir daí, depois que esse sedimento, depois que esse material chegou até o fundo, eu vou utilizar esse sedimento para fazer a minha análise, né? Então, qual que é a vantagem dessas técnicas, seja ela de sedimentação, que é o que a gente está falando, ou técnica de flutuação, né? Como as outras que a gente vai falar nas próximas aulas. Essas de sedimentação, de flutuação, enfim, as técnicas parasitológicas, onde a gente processa a amostra, centrifuga, deixa sedimentar, deixa flutuar ou qualquer coisa desse tipo, é justamente na tentativa de concentrar a minha amostra, né? Imagina, se eu pego essas fezes, do jeito que elas chegaram aqui, e tento fazer um exame, a quantidade de sujeira que a gente vai ver, né, o que a gente observa lá no exame direto, né, é extremamente alta. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu retiro boa parte desses sólidos que vão só me atrapalhar, eu acabo fazendo com que, em uma pequena quantidade lá que vai precipitar, eu tenha um monte de parasitos, se eles eventualmente, né, tiverem nas fezes. Tá? Então, essa é a função desse teste, é concentrar a amostra. A partir daí, eu venho, né, com... geralmente a gente usa no laboratório mesmo, na rotina, canudinho mesmo, né, plástico. Ou, como a gente está, né, numa questão ambiental, para redução da utilização de canudos, né, o que é bastante importante, o que a gente pode fazer eu posso verter, né, ou eliminar toda essa parte aquosa aqui de cima, certo? Jogar essa água toda fora e deixar aqui dentro só a minha amostra, certo? Eu viro ela com cuidado, né? É o que está... eu acho que é o que está falando aqui, ó. Nesse caso aqui, ela está tirando toda essa amostra com pipeta, o que pode ser feito também, né? Mas a gente pode só virar isso de forma bem cuidadosa, né, para não jogar fora toda a amostra e verter esse líquido. Se eu tenho uma pipeta de vidro, por exemplo, graduada, eu posso ir retirando esse conteúdo todo ali de dentro. A partir daí, eu tendo, né, aqui nesse cálice, somente essa parte de baixo aqui, ó, eu vou pegar essa minha amostra, colocar numa lâmina uma gotinha, tá? Normalmente a gente também pinga uma gota de Lugol, para corar, né, esses cistos ou os ovos que a gente tiver aí, e a partir daí vou fazer uma varredura na lâmina, assim como nós fizemos lá atrás para o exame direto. Tá? Então, basicamente, esses são os dois principais métodos que são usados não só para protozoários, né, mas que também são utilizados para os eumintos, né, gastrointestinais. Tá bom? Beleza, pessoal? Até aqui? Entendido o método de Lutz e o método direto? Beleza. Então, aí a gente passa... né? Uma outra coisa. Tem gente que gosta de corar, né? Essa lâmina aqui também. Pode ser feito coloração, né? Pode ser feito hematoxilina, eosina, pode ser feito GIMSA, pode ser feito um monte de coloração, tá? Mas muita gente só coloca uma gotinha de Lugol e a gente consegue ver o protozoário, o parasita ali dentro, tá? Então vamos lá. Desses que nós estudamos, né, os principais são Entamoeba histolítica, Entamoeba coli e Giardia, né, que são parasitos do trato gastrointestinal. Giardia do intestino delgado e Entamoeba normalmente do intestino grosso, tá? Quando eu observo, né, se eu não me engano, essas colorações que a gente tem aqui, ó, é a coloração por prata, tá? A coloração por prata ela é muito utilizada para as amebas, que acaba facilitando muito a visualização, porque é difícil ver essas amebas em condições normais, tá? O que a gente consegue observar em trofozoítos e cistos de Entamoeba?
e de Giardia, né? Primeiro falando de entameba histolítica, né, que se vocês se lembram, é aquela entameba que tem uma característica muito mais patogênica, né, que pode acometer os indivíduos na forma extraintestinal, né? Então a gente tem que, primeiro, para as entamebas, os trofozoítos, eles têm forma ameboide, né? Então esses trofozoítos todos, eles podem ter variações em questão ao formato, né? Então aqui eu tenho uma que ela tá meio alongada, né, toda esquisitona. Aqui eu tenho algumas que são mais arredondadinhas, ó, aqui do lado, tá? Então se varia bastante. O que eu uso para identificação dessas entamebas do gênero Entameba histolítica? A primeira coisa que a gente consegue ver bem claro é isso daqui, ó. Cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Ecto e endoplasma. Tá? Então a gente tem diferenças no citoplasma, né? Que existe uma parte mais escura, que é essa parte 4 aqui, ó, nessa foto, que é o que a gente chama de endoplasma, que é uma parte do citoplasma que ela é cheia de grânulos, né? Normalmente devido à metabolização de hemácias ou de outras células do hospedeiro, né? E essa parte número 6 aqui, ó, é o ectoplasma, uma parte mais clarinha do plasma onde a gente não tem grânulos, tá? Isso é muito característico de trofozoítos de entameba histolítica. Uma outra coisa que a gente consegue observar bem é que o cariossoma é central e pequeno, então eu consigo ver no meiozinho do núcleo a presença desse cariossoma, que é um pontinho escuro, né, corado de roxo bem escuro, tá? Aqui também, ó, nessa imagem de cima aqui, eu consigo ver bem nesse núcleo aqui a presença desse cariossoma, tá? E os grãos de cromatina, eles são dispersos de forma bastante regular e uniforme ao redor do núcleo, né? Então, quando eu olho esse núcleo, eu consigo ver que ele tem uma borda um pouco mais escura. Deixa eu pôr minha mãozinha aqui. Ele tem uma borda um pouco mais escura, ó, aqui ao redor do núcleo. Isso é bem regular, tá? Então, isso é bem característico para a entameba histolítica. Além disso, né, dentro do citoplasma de entameba histolítica, a gente consegue ver a presença de grande quantidade de vacúolos e, em alguns casos, como é o caso dessa imagem aqui de cima, ó, a gente consegue visualizar também a presença de hemácias, né? Porque a ameba acaba se alimentando, né, de hemácias do hospedeiro, né? Principalmente quando ela causa rupturas na parede intestinal, tá? Então, essas são as principais características que a gente tem para a entameba histolítica. Então, presença de vacúolos, né? Tem formato bastante variável, possuem o citoplasma dividida em endo e ectoplasma, tá? A presença de uma cromatina ao redor do núcleo em grânulos uniformes e um cariossoma pequeno e central, tá? Isso trofozoítos de entameba histolítica. Quando eu comparo esse trofozoíto, eu vou passar um slide aqui para mostrar um trofozoíto de entameba coli. Então, olha só a característica desse trofozoíto. Então, vamos olhar primeiro para essa imagem aqui na nossa esquerda, tá? Primeira coisa que a gente consegue observar é relacionado ao citoplasma. Aqui a gente não tem variação ou diferença de tonalidades de cor. Eu não tenho separação de endo e ectoplasma nesses casos de entameba coli. Uma outra questão, ó, se vocês olharem aqui para o núcleo, lembram lá como que era o cariossoma? O cariossoma, ele era, né, o corpo cromatóide, o cariossoma, ele era localizado na parte central do núcleo. Aqui o cariossoma, ele é irregular, ele fica um pouco mais próximo à parede do núcleo, né? Ele é excêntrico, que a gente chama, tá? Então, ó, primeira coisa que mudou, o citoplasma. A segunda coisa, o núcleo. E tem uma outra coisa que muda no núcleo. A gente não consegue ver aqui bem, né? Mas eu acho que se vocês que estão me assistindo aí agora conseguirem dar uma aumentada, né? A cromatina, ela é dispersa também ao redor do núcleo, mas ela é, de certa forma, irregular.
Então, eu consigo ver, né, mais ou menos como se fosse um tracejado, ou se fossem vários pontinhos ao redor do núcleo, tá? Porque essa cromatina ela acaba formando, né, como se fosse um tracejado mesmo ao redor do núcleo, tá? Então, essas são as principais características de Entamoeba coli em comparação com um trofozoito de Entamoeba histolítica. Beleza. Isso daí, os trofozoitos são observados onde? Em fezes mal formadas, ou seja, em fezes diarreicas, né? Que o animal tem um maior trânsito intestinal. Agora, quando eu estou vendo, quando a minha amostra é uma amostra de fezes bem formadas, de fezes pastosas, né? Onde não há quadro de diarreia em curso, eu vou observar a presença de cistos. Os cistos, eles também são diferentes entre Entamoeba coli e Entamoeba histolítica. O que a gente consegue observar? Então, aqui ó, eu tenho uma foto, né, de um cisto sem corar e de um cisto corado aqui embaixo, né? Primeira coisa, a forma. Eles são esféricos, diferentemente dos trofozoitos que tinham forma um pouco mais ameboide. No caso de Entamoeba histolítica, né, o que a gente observa em número de núcleos é uma quantidade aí que quando o trofozoito está imaturo, né, eu olho aqui, ó, nesse caso aqui desse de cima, eu consigo ver 2 núcleos, tá? Então, de 1 até 3 núcleos quando ele está imaturo normalmente, né? Então, ó, aqui tem outro, ó, certo? Aqui tem também 2 núcleos, eu consigo observar bem, né? E quando ele está maduro, ele pode ter no máximo 4 núcleos, certo? Se eu vir num cisto de Entamoeba mais de 4 núcleos, provavelmente não é Entamoeba histolítica, tá? Além disso, quando eu olho no núcleo, ele segue uma característica bem semelhante ao núcleo do cisto, né? Então, o cariossoma também é bem pequenininho e localizado numa porção mais ou menos central, né? O que eu consigo ver aqui, ó, nesse número 2 da figura, tá? A gente vê a cromatina também regular ao redor do núcleo, né? Então, o que a gente vê, nesse número 3 aqui, ó, dessa figura, tá? Então, a cromatina, ela também fica disperso da mesma forma que a gente tinha lá para o trofozoito ao redor do núcleo, tá? E a gente vê uma outra estrutura que são os corpos cromatóides, que é isso aqui que está na numeração 4, que é uma estrutura também de material genético durante esse processo de divisão celular, né, de formação do cisto, que forma uma mancha na coloração, né, que a gente observa lá, uma coloração um pouco mais escura, né, a presença de corpos cromatóides que são em forma de bastonete, né? Então eu consigo ver esses corpos cromatóides, ó, essa cromatina condensada bem escurinha no interior desses cistos, tá? Então isso é muito visível e é isso que caracteriza de forma importante os cistos de Entamoeba histolítica. Quando eu comparo esses cistos que eu mostrei para vocês aqui, né, com cistos de Entamoeba coli, a principal diferença é que quando eu olho esse cisto, quantos núcleos vocês conseguem contar aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 núcleos aqui. Aqui eu consigo contar 1, 2, 3, 4, 5 núcleos, certo? Então, qual que é a principal diferença? Cistos de Entamoeba coli podem apresentar até 8 núcleos, ao passo que a gente viu para a Entamoeba histolítica, o número máximo que a gente tinha lá de núcleos eram até 4, né, no cisto maduro. Lembrando que esses cistos eles são eliminados nas fezes bem formadas. Nas fezes mal formadas, a chance de a gente encontrar cisto cai consideravelmente. Tá? Uma outra coisa importante é que, ao contrário dos corpos cromatóides que a gente via lá na forma de bastonete bem visível, né, aqui eles dificilmente vão conseguir ser observados. Tá? Então, dificilmente eu vejo esses corpos cromatóides porque eles têm um formato que a gente chama de formato de agulha. Em alguns casos, se a lâmina ficou muito boa, eu consigo ver isso, mas dificilmente a gente consegue visualizar.
Tá? Então, essas são as principais diferenças com relação à quantidade de núcleos, né? E esse corpo cromatóide, que é bem visível em Entamoeba histolítica e dificilmente vai ser visível aqui para Entamoeba coli. Tá? Então, assim a gente fecha, né, as duas entamebas de maior importância na saúde humana. Alguma dúvida sobre as entamebas? E aí a gente passa, então, para finalizar, para o diagnóstico de Giardia, que segue mais ou menos da mesma forma, né? Então, o que a gente observa? Trofozoítas em fezes mal formadas ou fezes diarreicas, né? E cistos em fezes bem formadas ou fezes naquela nossa avaliação lá, né, no tipo de fezes aí de conformação 3 ou 4, né, que são fezes pastosas, em forma de salsicha, lisa, homogênea, né, bonitinha, um cocô bonitinho encontra o cisto. Qual que é a diferença básica? Então, o trofozoito, se a gente for lembrar, né, para todos os casos, trofozoito é a forma vegetativa, então é a forma que, na maior parte das vezes, não é a principal forma infectante, é a que, presente no ambiente, ela vai morrer em questão de horas, né? Qual que é a característica de um trofozoito de Giardia? É aquele trofozoito que a gente vê bem bonitinho, né? Vocês já viram lá na minha mochila, eu tenho um trofozoito de Giardia, né, na minha mochila. Um chaveirinho. Qual que é a característica que a gente consegue ver, né? Então, esses protozoários, eles apresentam células binucleadas, né? Então, existem 2 núcleos, né, que estão dentro de 2 estruturas bem grandes, que são discos ventrais ou discos subturiais, que servem para fixar o protozoário lá nos enterócitos, tá? Então, aqui, ó, eu estou vendo esse parasito numa visão ventral, então estou vendo ele por baixo, né? Consigo ver esses discos ventrais que servem para fixação, e dentro de cada um dos discos, núcleo, totalizando 2 núcleos, né? No meiozinho eu consigo ver o cariossoma, que é bem central, né, nos núcleos, independente se é no trofozoito ou se é no cisto, esse cariossoma ele é bem central, né? E é um parasito que apresenta uma série de flagelos, né? Um total aí de 4 pares de flagelos ou 8 flagelos, né? Um par, ele sai aqui dessa região medial do protozoário, né? Um outro par dessa localização anterior aqui lateral, né? Um outro par mais medial, mais na porção média, já próximo aos corpos medianos do protozoário, né? E um outro par se localiza na região caudal do protozoário. Então, totalizando aí 4 pares ou 8 flagelos que ajudam o protozoário a se mover, né? A ter motilidade no trato gastrointestinal, tá? Vendo ele de lado, assim, ó, a gente observa que esse protozoário, ele tem uma parte um pouco mais côncava e uma parte um pouco mais convexa, né? Olhando assim não dá muito bem para entender, mas isso aqui é uma localização, olhando ele de lado. O que pode acontecer também algumas vezes quando a gente monta a lâmina, tá? Às vezes eu vejo o parasito bem bonitinho, dessa forma assim, né? Vendo ele ventral, por exemplo, vejo os discos, vejo o núcleo, tudo bonitinho, mas às vezes ele pode ser montado e observado dessa forma lateral também, tá? De novo, isso daqui vai ser observado em fezes amolecidas, fezes diarreicas, onde o trânsito intestinal está maior e o animal acaba eliminando muito mais trofozoítos nas fezes, tá? Outra coisa que a gente consegue ver, ó, então esse daqui é um caso de uma amostra que foi corada, provavelmente por panótico ou Giemsa, isso provavelmente pode ser corado dessa forma, tá? Essa outra visualização possivelmente foi utilizada apenas, né, numa amostra de fezes, lá o Lugol. Então, quando o parasito ou quando a amostra ela é corada com Lugol, o protozoário ele tende a ficar mais amareladinho, como a gente está vendo aqui nesses 2 casos. Tá? Então, o trofozoito, quando eu faço uma amostra lá que eu não coro, que eu olho simplesmente, seja misturando Lugol ou simplesmente água ali, eu vou conseguir ver o parasito mais ou menos com essa conformação, tá?
Então, isso a gente vê em fezes amolecidas. Nas fezes bem formadas, a gente vai ver o cisto, né? Esse cisto, ele pode ter de 2 a 4 núcleos, que a gente consegue visualizar bem aqui nesse esqueminha, né? E tem a presença de 4 corpos medianos também, né? Que a gente consegue ver aqui, ó. São quatro estruturas, né, presentes aqui dentro, que a gente também consegue ver no parasito in natura, né? Sem corar, sem nada. E a gente consegue ver aqui a presença dos núcleos também, ó. Consigo ver aqui... aqui tem 2 núcleos, né? 3 núcleos. Provavelmente tem um quarto aqui por trás, tá? Então, isso vai depender muito de como está lá na hora, de qual foi a posição que o parasito foi montado, né? Mas em condições normais, ó, a gente vai ver mais ou menos dessa forma. No caso do trofozoito, ele tem um formato piriforme. Se vocês se lembram lá que a gente falou na aula teórica, né? Na aula de Giardia, ele tem uma porção, né? A extremidade anterior dele é muito mais espessa do que a posterior, que é mais afilada. Então, isso fica parecendo um formatinho de pera, né? Pera que a gente come mesmo. Então, se eu comparar isso com uma pera, parece, né? Lembra uma perinha. Então, ele tem, o trofozoito tem um formato piriforme. Já o cisto, ele tem um formato oval, né? Pode variar de levemente arredondado para oval, mas normalmente eles tendem a ter essa característica mais ovalada, tá? É fundamental que a gente consiga ver ali dentro, ó, a presença tanto dos núcleos aqui na frente, quanto dos corpos medianos aqui, ó, essas porções mais escuras, tá? Então, isso é o que ajuda a gente, durante o diagnóstico, né, a chegar de que, de fato, é um cisto de Giardia, tá? Então, essas são as principais características morfológicas que a gente observa, seja num exame direto, seja usando técnica de sedimentação espontânea, qualquer que seja a técnica. Beleza? Hi.